vamos falar agora sobre o livro de Salmos. Se nós encerramos o ciclo de Davi e damos início ao ciclo de Salomão, que é o assunto da próxima aula. Bom, vamos falar sobre o livro de Salmos. Não é um livro histórico, ainda que tenha alguns hinos, músicas, cânticos, ou como você quiser, de momentos históricos de Davi e também de todo o povo de Israel desde a saída do Egito. Então, nós vamos começar com o último capítulo de Salmos, o Salmo 150. São 150 capítulos, 150 cânticos, divididos em 5 livros dentro do livro de Salmos. Vamos começar com o último, que resume o que é o livro de Salmos. Vamos lá. Vamos lá, Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todos ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Então, o último versículo ilustra exatamente o que é o livro, né? Um livro muito grande, um livro extenso, mas exatamente isso. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, esses hinos, estes cânticos, é claro, em língua hebraica, muito diferente do português, em ritmo, na forma de escrita, é muito diferente os instrumentos também da época, instrumentos que são muito distantes da nossa realidade brasileira, como, por exemplo, a harpa, não é? O saltério. Então, eles tinham, claro, ali a cultura deles, né? A cultura hebraica, o seu jeito de fazer música, as suas rimas. Quando são traduzidas para o português, não tem sentido nenhum, não rimam, né? Mas no hebraico rimam. E respeito também, né, a linha melódica. Então há uma linha melódica a cada um destes salmos. No português fica um pouco estranho. Ainda que muitas músicas cristãs que nós temos hoje no cenário, de tantas bandas até hoje, do próprio Renascer Praise, usam versos do livro de Salmos, né? Até algumas usam o salmo inteiro para realizar uma música. Então é um livro de cânticos, um livro de adoração. Então, dentro deste livro, nós temos hinos de muitos escritores. Vamos lá enumerar alguns deles. Então, nós temos o rei Davi, com mais de 70 salmos. Nós temos Asaf, nós temos Salomão, nós temos os filhos de Corá, depois a gente vai falar sobre Corá. Emã e Etã, que junto com Asaf eram os músicos, eram os chefes dessa área musical. E até mesmo Moisés. O Salmo 90, por exemplo, é um cântico de Moisés. E também temos alguns autores desconhecidos, ou seja, salmos que não sabem quem produziu. Então, nós temos distribuídos aí entre esses autores e também divididos em livros, que nós já vamos explicar para você. Nós vemos, por exemplo, o caso dos filhos de Corá. Quem se lembra de Corá, Números 16, quando ele se levantou com Datã e Abirão e fez uma grande revolta contra Moisés, acabou morto com a sua família também. Mas alguns descendentes de Corá sobreviveram e fazem parte desse grupo de levitas, cantores, músicos, que Davi elegeu para constantemente trazer os hinos, criar o ambiente espiritual. Nós falamos na aula passada de mais de 288 músicos que se revezavam em 24 equipes, fora aqueles que cantavam, que eram 4 mil que se revezavam ali no templo e no tabernáculo. Então era um grupo grande de levitas, de músicos, de adoradores ao Senhor. Nós temos também o exemplo de Emã, Asaf e Etã, 3 homens que eram chefes desses músicos, né? Eram cantores e chefes, também escreveram músicas e fazem parte aí dos salmos. Agora, vamos falar de salmos conhecidos, porque nós temos aí homens que são músicos e muitos questionaram sobre Davi ser realmente um escritor. Será que Davi, ele era realmente um músico? Será que ele tinha
a capacidade de escrever músicas, ou outros escreveram e ele colocou o nome dele no título? Vamos ler então a passagem bíblica que deixa muito claro que Davi era um músico. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 15 em diante. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo, em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então, Bispo G, Davi era um músico ou não era? Sem dúvida era um músico espiritual, né? Que a música deles expulsava demônio. Então, a gente percebe que era mais do que um louvor e adoração, mas também uma arma de guerra espiritual. Então, está aí a confirmação de ser um músico que nós vemos pelos Salmos, músico de primeiríssima. Escreveu mais da metade dos Salmos, alguns em parceria com os filhos de Corá. Uma coisa interessante, Bispo G, é que ele também era um poeta. Nós vemos no capítulo 1 de 2 Samuel, né, do segundo livro de Samuel, que quando Saul morre e os 3 filhos, né, Jonatas, por exemplo, um grande amigo de Davi, ele faz um poema, uma poesia, perdão. Ele faz uma poesia na hora, ali em alguns versículos, ele começa a falar aquilo que está na alma dele, uma poesia lindíssima. Então demonstra que não só era um músico que dedilhava a harpa, como também ele era um ótimo escritor, né, de poesias, enfim, de rimas e assim por diante. Os salmos eles foram compilados, tudo se acredita, segundo historiadores, em mais de um milênio. Porque nós temos salmos como nós falamos de Moisés, né, e nós temos salmos de Davi, e nós temos salmos que foram compilados na época de Ezequias e Josias. Né? Então a gente vê aí um material que durante mais de um milênio reunido para compor o livro de Salmos. Bispo G, o que significa a palavra salmo? Ainda que ela seja uma palavra mais grega do que hebraica, né? Os salmos, nós temos eles como escrita, mas a realidade é que os salmos são músicas, são poesias para serem cantadas, é mais ou menos assim. Então não se trata somente como nós temos ali na leitura, como você colocou agora bem há pouco, pelo fato da rima não ser adequada no nosso idioma, não dá para nós cantarmos da maneira que eles cantavam. Então era mais do que algo escrito, era algo para ser cantado, para ser louvado. Canções para serem cantadas. Cantadas, isso. Pois é, isso mesmo. Bom, o livro de Salmos foi dividido em 5 livros, né? De uma forma mais didática para estudar. E é interessante que a gente faz um estudo aqui, que cada um é muito ligado a um livro do Pentateuco. Nós temos salmos que realmente enaltecem este período, né? O período em que o povo de Israel passa, por exemplo, pelo êxodo, aquela formação do povo de Israel. Na verdade, o Pentateuco vem desde a criação do universo até a formação do povo de Israel que irá conquistar a terra prometida. Então, os capítulos 1 a 41, nós temos canções de adoração de Davi, praticamente todas escritas por Davi, e são ligados ao livro de Gênesis. Então, por exemplo, nós temos o Salmo 18, um salmo super conhecido, né? Com meu Deus eu salto muralhas, não é? Ele que adestra a minha mão para a batalha, e assim por diante. Que Davi, por exemplo, ele narra, eles já são salmos históricos, né? O livramento de Davi das mãos de Saul e de seus inimigos. Nós temos um outro salmo histórico, que é o Salmo 34, que é um salmo que Davi ele escreve quando ele teve que se fingir de louco na frente do rei Abimeleque, né? O rei filisteu, aquela cena, né, Bispo G, que ele teve que babar, fingir de maluco, não é? Então ele tem um salmo que ele fala sobre esse assunto. Então nesse primeiro livro, vamos colocar assim dentro do livro de Salmos, nós temos acho que talvez o salmo mais conhecido da Bíblia, que a gente fala que porque existem 2 salmos clássicos na casa de todo cristão, sendo evangélico, católico que for, né?
que é o Salmo 91 ou o Salmo 23. A gente fala que é o Salmo da página amarela. O Salmo 91 é a página mais amarela. Aí, em segundo lugar, vem o Salmo 23, né? 23, né? Então vamos ver aí o Salmo 23. Vamos lá, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Isso aí. Não, o Salmo conhecido, nós lemos a metade dele. E o Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Então, muito conhecido, faz parte aí daquilo que é muito próximo à ligação com Gênesis, né? O Senhor Criador, né? Aquele que pastoreia, aquele que nunca deixará um filho teu com necessidade. Então, essa proximidade é um exemplo, o Salmo 23. Aí nós temos o segundo livro, que teria ligação com o livro de Êxodo, que vai dos Salmos 42 até o 72, que são hinos muito nacionalistas, hinos assim que enaltecem o povo de Israel. São escritos por Davi e também pelos descendentes de Corá. Eles foram compilados provavelmente na época de Josias e Ezequias, ou seja, 3 séculos depois de Davi. Nós temos alguns salmos muito importantes e conhecidos dentro desse período. Por exemplo, o Salmo 51. É o salmo em que Davi ele pede perdão ao Senhor pelo adultério com Batseba. Né? Foi uma má ideia, né? Essa não é uma boa ideia dele. Pode crer. E aí o que acontece? Nesse ele fala, né? Me dá um coração íntegro, reto, um espírito inabalável, um espírito que seja tua vontade, restitui a alegria da minha salvação e assim por diante, né? Então nós temos este exemplo. Nós temos os Salmos 52, 54, 57 e 59, que são salmos que Davi ele escreve no período que ele está fugindo de Saul e que ele estava entre os filisteus. O Salmo 60, que é a vitória de Davi e de Joabe contra os sírios e os edomitas. E mais um salmo, bom, aí, enfim, esse fecha esses salmos nacionalistas. Aí nós temos um terceiro livro de salmos nacionalistas, que vai do 73 até o 89. Então nós temos aí uma ligação forte com Levítico, até porque são salmos em que maior parte foi escrita por levitas, que é o caso de Asaf, por exemplo. Nós temos alguns também dos filhos de Corá. Também foram compilados na época de Ezequias e de Josias, ou seja, 3 séculos depois de Davi. E nós temos mais o quarto grupo de salmos, que vai do 90 até o 106, que já são hinos diferentes, não são tão nacionalistas, que não enaltecem tanto o povo de Israel. Já são hinos mais de adoração, hinos de louvor. Maioria anônima, né? Então a maioria dos salmos escritos é anônima, não sabe quem foi que escreveu, tem alguns de Davi, alguns filhos de Corá. Agora, tem uma ligação forte com Números, e acredita-se que este quarto livro dos Salmos, ele foi compilado na época de Esdras e Neemias, ou seja, 6 séculos depois de Davi. Vamos ver o salmo conhecido deste quarto livro, que é o Salmo 91, como o Bispo G falou, o Salmo da página amarela. Vamos lá, Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Bom, não tem um salmo que se aproxime tanto do livro de Números como esse, né? É verdade, Salmo 91 é que enfrentaram o deserto, 1000 caíram, 10.000 à direita, 1000 à direita, 10.000 vão cair também, aquela coisa, aquela loucura, as pestes. Olha como é um capítulo que vai trazendo a realidade do livro de Números, né? Daquele período de eliminação da primeira geração que nasceu
no Egito, que estava ali cruzando o deserto em direção à terra prometida. A morte que assola o meio-dia, né? Porque o meio-dia era sol a pino no deserto, não era fácil. Né? Então acho que sem dúvida é um livro que se aproxima muito do livro de Números, né? Nesta ligação. E é um salmo muito conhecido. Aí o último livro do livro de Salmos, o quinto livro, vai dos capítulos 107 a 150. Também escritores anônimos e alguns salmos de Davi. Também hinos de louvor, muito ligado ao livro de Deuteronômio. Aquele livro que Moisés, ele ensina a essa nova geração que nasceu no deserto, as leis, as práticas, o culto e prepara essa geração para conquistar a terra prometida. Nós temos um capítulo muito conhecido, 119, por ser o capítulo mais longo da Bíblia, com 176 versículos, não é? Vamos ver um versículo conhecido do Salmo 119 para ilustrar o último livro de Salmos. Vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então você viu aí, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Sem dúvida um versículo muito conhecido, né? Escola Dominical de Monte que ensina isso aí, né? Medita na palavra, que ela é luz para os seus caminhos. Bom, fechamos então como o livro de Salmos é dividido em 5 partes, como tem ligação com os 5 livros do Pentateuco. Agora vamos ter uma visão de Salmos que é uma visão muito importante, como muitos livros do Antigo Testamento, que é a tipificação de Cristo, ou seja, como Cristo é apresentado num livro do Antigo Testamento. Pode uma coisa dessa, Bispo G? Cristo no Antigo Testamento? Pode, como não, né? Se as profecias todas, elas tinham um foco, e o foco, o objetivo de todas as profecias era a vinda do Cristo, do Messias. Então, nada mais do que esses que eram salmos proféticos, visualizarem e alcançarem, né? No Novo Testamento, principalmente os evangelhos. Vamos ver aí um comparativo para ajudar o nosso estudo. Nós temos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E os 4 têm leituras de Cristo diferentes. Então, nós vamos ver, por exemplo, o livro de Mateus com uma leitura de Jesus como rei dos judeus. Marcos como servo, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. O que a gente vai fazer? Nós vamos agora ver alguns capítulos do livro de Salmos que estão alinhados com esta imagem de Cristo, a forma como Cristo é caracterizado em cada um destes evangelhos. Vamos começar com o evangelho de Mateus. Então veja aí na tela esse diagrama para facilitar o teu estudo. Então nós temos, por exemplo, Jesus como rei no livro de Mateus, nos Salmos. Então capítulo 2, rejeitado pelas nações. Capítulo 18, Salvador. Capítulo 20, no capítulo 18, Salvador no capítulo 20. Glorificado nos capítulos 21 e 24. Como juiz no capítulo 47. Sacerdócio real no capítulo 110 e entronizado no capítulo 132. Então fica fácil aí, quando você for ler esses capítulos em Salmos, você vai ver as profecias a respeito de Jesus como rei. Jesus a figura como o rei dos judeus. Aí nós temos o evangelho de Marcos, Jesus como servo. Então vamos ver nesse diagrama como Jesus aparece como o servo. Então ele é intercessor no capítulo 17, no Salmo 22, o Salvador que foi morto, o pastor no capítulo 23, obediente até a morte no Salmo 40, traído por um amigo próximo no Salmo 41, odiado sem causa no Salmo 69 e aquele que ama os que o rejeitam no Salmo 109. Olha quantas profecias de Jesus nos Salmos. Marcante. E o Salmo 22 é muito marcante, né, Bispo G? Eu acho que assim, o Salmo 22 é o mais marcante, é o Salmo messiânico de Davi mais marcante, que mostra o sofrimento e a vitória do Messias, né? Então mostra ali, né, já começa assim, né, com aquela expressão que Jesus fala na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me abandonaste? Então vejam que na cruz
Jesus cita esse salmo. E mais para frente também, quando falam que rasgaram as vestes dele, tiraram sorte sobre as vestes. Então, mostrando assim detalhadamente o sofrimento, mas mostra também a vitória final do Messias. Vamos ver agora o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, Jesus como Filho do Homem. Nós não temos capítulos específicos, mas os salmos falam sobre a promessa da ressurreição e a ressurreição realizada. E por fim, o Evangelho de João, Jesus como Filho de Deus. Aí sim nós temos alguns salmos específicos. Criador, então Jesus como o Deus Criador, Salmo 19. Eterno, Salmo 102. E a principal pedra de esquina, pedra angular, Salmo 118. Olha que legal, tá vendo? Você vai ler esses salmos e vai ver como eles profetizam a vinda de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então essa é a aula do livro de Salmos. Então não são só cânticos comuns não, tem cânticos históricos, tem cânticos proféticos. Nós vemos que o livro de Salmos tem muito mais a dar do que apenas o louvor, mas também o relacionamento com Deus, né? Essa consciência. E Davi era expert, porque ele não era só um grande guerreiro, um grande valente, mas ele era um incrível adorador. E se você quer ter sucesso na tua vida e quer realmente saltar muralhas, quebrar obstáculos, que você tenha louvores ao Senhor nos teus lábios todos os dias. Por isso que o apóstolo Paulo fala, em tudo dai graças. Quem melhor do que ele para falar isso, né? Como nós vemos lá em Atos 16, 25, quando ele estava preso e ele começou a louvar ao Senhor, as cadeias se quebraram, né? As muralhas ali, as muralhas não, né? Mas as cadeias, né? Os muros daquela prisão caíram através do louvor de Silas e Paulo. Aí, tá vendo? Então o teu louvor tem poder para quebrar grandes obstáculos espirituais. Então louve mesmo, louve cada dia mais. Mesmo ficar ouvindo música triste, né? Coisa que te leva para baixo, ou coisa que enaltece a tua carne, né? Que você ouça mais louvores, renascer praise, né? Tenha mais liga com o Espírito Santo de Deus através da adoração. Antes de nós irmos para a revisão, quero dar a dica Gospel Bay de hoje, que é a Bíblia Apostólica Especial para Jovens, a Bíblia Renasci. Tem o mesmo conteúdo da Bíblia Apostólica, mas com uma capa super moderna, na pegada da galera. E aí, você renasceu em Cristo? Tem um encarte com 12 temas polêmicos do universo jovem. 40 ministrações de oferta, 40 estudos, 40 perfis de personagem, dicionário apostólico, mais de 5.000 notas de referência. É uma Bíblia completa, mais compacta, mais leve, anotada por apóstolo Estevam Hernandes. Olha que Bíblia muito bacana. E o encarte tem 12 temas realmente polêmicos. Fala sobre drogas, sobre sexo, aquilo que a gente sabe que é polêmico no universo jovem. Adquira esta Bíblia com preço acessível, pagamento facilitado pelo site gospelbay.com.br ou pelo telefone 3500-1222, é o nosso televendas do Gospel Bay. Você vai receber na tua casa com toda a comodidade e segurança. Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Vamos revisar a aula sobre Salmos. No programa de hoje estudamos o livro de Salmos, 150 cânticos de músicos como Davi, Emã, Etã, Asaf e filhos de Corá. Vimos que o livro é dividido em 5 partes, sendo que cada parte tem ligação com um livro do Pentateuco cronologicamente. Também estudamos a tipificação de Cristo nos Salmos, cruzando com os 4 evangelhos, que demonstram Jesus como rei, servo, filho do homem e filho de Deus. Tome nota agora da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério.
Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.